Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Informática na Agropecuária. Nossa segunda aula aí, do segundo bimestre. Aqui quem fala é o professor Lidiomar e nessa videoaula de hoje nós daremos continuidade no nosso estudo das normas da ABNT, utilizando o editor de texto Microsoft Word. Na aula passada nós começamos a estudar o que é a ABNT, que é uma associação de normas brasileiras, de padrões, que especifica, por exemplo, padrões e normas para trabalhos científicos, para trabalhos acadêmicos. Nós estávamos vendo que os trabalhos acadêmicos eles são separados basicamente em três partes, em sua estrutura aí. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Aí nós iniciamos a ver na aula passada os elementos pré-textuais, que foram basicamente os principais para a maioria dos trabalhos. Capa e folha de rosto, que são elementos obrigatórios, Para alguns outros trabalhos, por exemplo, um TCC, um trabalho de conclusão de curso do tipo monografia, ou tese, ou dissertação, de mestrado e doutorado, tem outros elementos obrigatórios, como a folha de aprovação, o resumo, também que é obrigatório também em artigos científicos, por exemplo, mas para trabalhos comuns assim de faculdade são basicamente a capa, a contracapa, e muitas vezes o resumo. Mas eu vou falar apenas da capa e da contracapa, além do sumário, tá? Que eu iria começar a falar na aula passada, mas acabou não dando tempo, E também para que se estabelecesse, os padrões aí para o sumário, seria interessante antes ver os elementos textuais para que configurássemos os títulos e subtítulos do trabalho, como eu havia falado. Aí, quando eu fui falar do sumário, eu também falei das quebras, quebras de página, quebra de seção. E então hoje daremos continuidade, com os elementos textuais, o texto em si, que se trata, da introdução, desenvolvimento e conclusão. Além disso, também veremos, os títulos e subtítulos, como eu falei, fazem parte dos elementos textuais. Partimos para o sumário, então, tendo definido os títulos e subtítulos. O sumário é onde indica, em ordem, os títulos e subtítulos e a página em que cada um desses aparecem, dentro do texto. Aí depois temos a questão da numeração de páginas, como que a ABNT estabelece que tem que ser a numeração das páginas em trabalhos acadêmicos. Citações dentro do texto, os tipos de citações, como formatá-las dentro do texto, como estruturá-las, e por fim as referências, que é onde indica-se as fontes de onde foram tiradas as citações, os elementos do texto, imagens, outros tipos de elementos que se podem colocar no texto, como que se faz, como se insere essas referências no texto, de acordo com as normas da ABNT, beleza? Então vamos dar continuidade, através do estudo com o Microsoft Word. Bem, já iniciando aqui com o Word aberto, temos aqui a capa que nós fizemos na aula passada, que eu mostrei para vocês como é que faz. Aí aqui a folha de rosto, com todos os seus elementos. O sumário, que eu deixei apenas o espaço para ele aqui, e eu inseri um aqui, mas como não tem nenhuma entrada de título aqui, no texto, então esse sumário ainda não vai funcionar. E aqui embaixo, logo após o sumário, inicia-se então o texto. Uma coisa interessante é se perceber isso, tá? O sumário é a última coisa dos elementos pré-textuais, tá? Antes do texto, o sumário é a última coisa que aparece. Depois do sumário já se inicia o texto, tá? Com os elementos que aparecerem aqui. Então normalmente inicia-se a introdução, tá? E aí continua-se o restante do texto. Bem, antes da gente mexer com os títulos aqui do trabalho, vou fazer o seguinte: vamos formatar o corpo do texto em si, tá? No geral, como que seria essa formatação do corpo do texto? É uma formatação para o texto todo, tá? Basicamente, fora para os títulos e subtítulos. Então, vamos fazer o seguinte: vamos selecionar o texto todo. Só o texto, como nós não queremos selecionar a parte de cima, não adianta vir aqui, selecionar tudo
porque senão ele vai selecionar os elementos aqui de cima que nós já configuramos. Para selecionar então daqui para baixo, né, da introdução para baixo, a gente pode clicar aqui, né, usar o mouse, clicar aqui no início e puxar ele até embaixo, né. A gente também pode colocar o mouse aqui do lado esquerdo aqui. Quando a gente clica o mouse e clica e puxa, né, segurando o botão esquerdo do mouse, o texto também é selecionado, tá? Conforme a gente vai puxando para baixo. E aí, quando chega aqui, né, acaba a visualização, mas a gente pode continuar puxando, que ele vai descendo, né, e vai selecionando tudo aqui até chegar lá no final, tá? Chega até aqui na bibliografia mesmo, até ter selecionado tudo aqui, então apenas a parte do texto, né? Vindo aqui na barra de rolagem e puxando aqui para cima, a gente vê que só foi selecionado aqui de introdução, né, para baixo. Aqui para cima não foi selecionado, beleza? E esse mesmo que a gente quer. Então, como que a gente configura esse texto aqui? Está selecionado os títulos juntos, mas não tem problema. A gente formata o texto com os títulos, depois a gente formata os títulos separadamente, que é mais fácil, né, do que a gente selecionar texto por texto e fazer a formatação um monte de vezes. Mas beleza, vamos fazer a formatação para o texto em geral. O texto em geral ele já está na fonte Arial tamanho 12, né? Não está mostrando aqui, mas ele está assim, tá? Arial aqui e aqui tamanho 12, né? Ele já está. O espaçamento entre as linhas já está de 1,5 e também não tem espaçamento nem antes e nem depois do parágrafo, tá? Isso aqui é importante. Agora, o que mais tem que ter aqui no corpo do texto? Bem, o alinhamento do texto, né? Isso é importante. O alinhamento do texto ele tem que estar justificado, tá? Então tem que estar com essa opção aqui selecionada para o texto aqui. Tem que estar alinhado tanto do lado esquerdo quanto do lado direito aqui. Tem que estar retinho, né? Desse jeito como vocês já aprenderam, né? Como eu já mostrei nas aulas iniciais de formatação com Word. O alinhamento justificado faz isso, né? Então ele tem que estar justificado e ele tem que estar com um recuo, né? Tem que estar com um indicador de um espaçamento aqui no início da linha, né, do parágrafo, que é o que a gente chama de parágrafo, né? Num texto normal, quando a gente escreve à mão, né, a gente fala dá um parágrafo de um dedo, né? A gente coloca um dedo lá, dá aquele espacinho inicial, né, e começa a escrever o texto. Pela ABNT, né, pelas normas em si, eu simplesmente não consegui encontrar qual que é o valor desse parágrafo, né, desse espaçamento aqui, do recuo na primeira linha do parágrafo, né, que a gente fala, recuo de primeira linha. Mas pelo que já me foi passado, esse recuo, né, esse espaçamento aqui de parágrafo na primeira linha é de 1,25, tá? Eu encontrei na internet alguns lugares que seria esse valor, não encontrei onde dizia que estava na ABNT isso, mas eu também procurei nas normas que eu tenho aqui, consegui achar as mais atualizadas, mas eu não consegui encontrar qual era o valor desse espaçamento, tá? De toda forma, eu já utilizei 1,25 nos trabalhos que eu faço, né, normalmente aí para o IFRO, e esse espaçamento é aceito, 1,25, tá? Alguns lugares eu já ouvi falar que esse espaçamento é de 2 centímetros. Mas aí vai acho que depender da universidade, da instituição, o que ela pedir. No IFRA, até onde eu sei, é 1,25. Então, para a gente fazer esse ajuste, a gente vem aqui, ó, na configuração de parágrafo, tá? E a gente tem aqui, ó, recuo, né? A opção de recuo aqui. E aí a gente pode vir aqui em especial e selecionar aqui primeira linha, tá? E aí escreve aqui 1,25, tá? Escreve 1,25, ele vai configurar o recuo de primeira linha, né, o parágrafo ali, aquele espaçamento inicial, para 1,25, né, em todos os parágrafos aqui. Como a gente selecionou também os títulos, então também vai configurar esse espaço aqui para os títulos, mas depois a gente retira isso, tá, quando a gente for configurar os títulos individualmente aqui, beleza? Mas então a gente tem aqui o texto, né, selecionado com esse recuo inicial de 1,25. Também é possível, né, se a gente estiver utilizando o Word no computador, né, vou deixar aqui 0, né, igual estava antes, vir aqui em cima, ó, e puxar esse indicador aqui, o indicador de cima até 1,25, que seria aqui, tá? Ele vai fazer esse recuo na primeira linha, tá? Esse indicador de cima aqui é o indicador de recuo da primeira linha, então a gente pode puxar até onde a gente quiser aqui, que ele vai fazer esse recuo na primeira linha apenas. Esse de baixo aqui, ele faz o recuo do parágrafo inteiro. Então, se a gente clicar sobre ele e puxar, né, ele vai fazer um recuo do parágrafo inteiro, né, até a marca que a gente selecionar aqui, tá bom?
vou deixar em 0 aqui, e o recuo aqui da primeira linha eu vou puxar até 1,25, beleza? Outra forma de fazer isso também é utilizando a tecla Tab do teclado, tá? É a tecla que fica 2 teclas abaixo da tecla ESC, tá? Lá no teclado, a primeira tecla na parte superior esquerda, tá? Na parte de cima esquerda é a tecla ESC. 2 teclas abaixo tem a tecla Tab, que ou ela vem escrito Tab ou ela vem com 2 setinhas, uma apontando para a esquerda e outra para a direita, né? Uma sobre a outra. No entanto, no caso da tecla Tab, é preciso fazer, só é possível realizar, né, esse procedimento parágrafo por parágrafo, tá? Não no texto todo. Ou seja, precisa a gente vir no primeiro parágrafo aqui, por exemplo, né, que é esse aqui, né? E aqui colocar o cursor do mouse aqui no início dele e aí apertar a tecla Tab, que ele vai fazer o espaçamento de 1,25, né, aqui automaticamente, né? Aí no segundo parágrafo a gente faz a mesma coisa, né? No terceiro, aqui é a mesma coisa, né? Então a gente faria um por um. Isso é interessante quando a gente está escrevendo o texto, né? E não tem ele já pronto, né? A gente começa a escrever, né? Tem a folha em branco, começa a escrever, a gente aperta a tecla Tab, escreve o primeiro parágrafo, né? Vai para a linha de baixo, aperta a tecla Tab de novo, continua o parágrafo, né? Por exemplo, se eu quisesse inserir um novo parágrafo aqui, né? Eu posso apertar a tecla Tab, apertar Enter, né? Para descer para a linha de baixo. O Word ele identifica automaticamente, né, que quando você faz isso, você quer iniciar um novo parágrafo aqui, né? Novo parágrafo aqui, né? Começa a escrever. Mas caso você esteja com o cursor lá no início, né, da margem aqui, né? Você pode apertar a tecla Tab para dar um novo parágrafo e começar a escrever aqui, né? Começar a escrever, beleza? Então, a tecla Tab é uma forma de dar esse espaçamento de 1,25, tá? Ele é padrão aqui no Word também, o que já é bem interessante, né? Mas como a gente quer fazer isso no texto todo, né? É mais interessante a gente utilizar aqui o indicador de recuo ou então aqui no parágrafo aqui, né? A quantidade aqui, né? Na primeira linha de 1,25 aqui, beleza? Então, com o texto todo selecionado aqui, né? Puxando até aqui embaixo, a gente pode vir aqui e colocar primeira linha 1,25, dá OK e pronto, ele vai fazer esse espaçamento inicial aqui de parágrafo, né, esse recuo na primeira linha para a gente, beleza? Quanto ao texto, a formatação básica é basicamente isso, tá? Depois de ter ajustado a fonte, o espaçamento entre as linhas, né, o alinhamento aqui justificado, né, e esse recuo na primeira linha, formatação básica para o texto normal, no geral, é assim, tá? Depois tem uma formatação diferente para as citações dentro do texto, tá? Dependendo do tipo de citação. Mas, para o texto no geral, a formatação básica é essa. Vamos para os títulos, então. Bem, quanto aos títulos, nós temos títulos e subtítulos, né? Títulos principais, a gente pode dizer assim, e subtítulos. Essa introdução aqui seria um título principal, né? Ele não está dentro de um outro contexto, né? Ele é o contexto inicial aqui, ele é um título principal. Pela ABNT, o que a gente tem que fazer? A gente tem que formatar esses títulos, subtítulos, de forma que seja possível diferenciá-los, tá? Diferenciar um título de um subtítulo, de um outro subtítulo, né? De um subtítulo abaixo, né? De um nível mais baixo, e assim por diante. Para os títulos principais, tá? Para os primeiros, como que é essa identificação? Normalmente ele vem todo letra maiúscula, tá? Ele vem todo em caixa alta aqui, tudo maiúsculo, tá? Com uma indicação numérica na frente, né? Indicação, ponto e um espaço normal, tá? O Word vai fazer uma autocorreção aqui. Tem que fazer o quê? A gente tem que retirar esse recuo aqui que ele faz automaticamente, né? Porque antes do número 1 aqui, ele dá um recuo aqui que não é interessante para a gente. O que a gente precisa é que esse número 1 esteja encostando aqui na margem. Então o que a gente faz? A gente diminui o recuo através desse botão aqui, ó. Diminui o recuo, mover o parágrafo para mais próximo da margem. Então a gente clica aqui com o texto selecionado, ele vai mover o número 1 aqui para o início, beleza? Então a numeração a gente pode deixar, mas ela tem que estar encostando aqui na margem da folha aqui, tá? Beleza? Além de estar tudo em maiúscula, o título principal, né? Além de estar tudo em maiúscula e numerado assim com os algarismos normais aqui, os indo-arábicos, né? Eles têm que estar em negrito também. É interessante, né? Recomenda-se colocar ele todo em letra maiúscula, numerado com
um número apenas, né? Um ponto depois do título, e ele está totalmente em negrito aqui, tá? Então essa é a formatação de títulos principais aqui, tá? De títulos mesmo que a gente diz. Bem, o que a gente precisa fazer agora é aplicar, né, essa formatação a todos os títulos principais, né, do texto, né? Aqui embaixo a gente tem mais alguns títulos, por exemplo, informática aqui, que pode ser considerado um título principal, né, porque sai do contexto aqui da introdução, né, começa um novo contexto aqui. Mais para baixo nós temos software, que já poderia ser um subtítulo, né, de informática, né, porque software é uma coisa relacionada à informática. Depois temos hardware, que também pode ser considerado um subtítulo de informática no caso, né? Não seria um subtítulo de software, porque hardware é uma coisa diferente de software, né? Mas faz parte da informática. Nós temos aqui teclado. Teclado já é uma coisa que faz parte do hardware, né? Então já seria um subtítulo aqui do hardware, né? Então seria um subtítulo do subtítulo, né? Seria um outro nível aqui, né? De títulos aqui. Mais para baixo nós temos agropecuária, poderia ser um outro título principal. Depois a agricultura faz parte da agropecuária, né? A agricultura familiar poderia fazer parte da agricultura. Aqui são só exemplos de títulos, tá, gente? Mas é para mostrar essa dinâmica aqui, né? De títulos e subtítulos, né? Quando um contexto dá continuidade a outro, né? Mas com uma particularidade aqui, né? Informática na agropecuária poderia ser um outro título principal aqui, né? Que seria já não faria parte da informática nem da agropecuária em si, né? Poderia ser uma coisa diferente. E aí chegamos à conclusão que também pode ser considerado um título principal, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3 e 4 títulos principais. Não, 4, 5 títulos. Não, cadê? 5 títulos principais, né? Além de introdução. Então, nesses 5 títulos, a gente teria que aplicar essa mesma formatação aqui, né? Tudo em maiúsculo, negrito, Arial, tamanho 12, né? Teria que vir aqui, então, nesse, né? Fazer negrito, Arial, 12, tudo em maiúsculo. Só que fazer um por um aqui, né? Toda essa formatação daria bastante trabalho, né? Dá bastante trabalho, né? Fazer isso um por um. Existe uma forma mais fácil de fazer isso através do Word, que é através dos estilos aqui, né? O Word ele permite a gente configurar estilos, que depois basta a gente aplicar esses estilos no texto que a gente quer. Por exemplo, esse título 1 aqui, ele possui esse determinado estilo ali, né? Se eu selecionar o texto aqui e colocar título 1, né? Clicando sobre ele vai aplicar esse estilo que está mostrando aqui, né? Na imagem aqui, né? Uma fonte calibre light, tamanho 16, cor azul, né? Mas não é isso que a gente quer para o título. A gente quer como? A gente quer dessa forma aqui. Tudo maiúsculo, negrito, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode passar essa formatação para esse título 1 e depois aplicar esse título 1 aonde for título 1 aqui, onde for título principal, né? Então a gente pode fazer isso. E como é que a gente faz isso, né? Seleciona aqui o texto, né, com a formatação que a gente quer que vá para os títulos 1, né, o título principal. Clica com o botão direito sobre o estilo aqui, título 1, e vai atualizar título 1 para corresponder à seleção. Então, essa formatação que está selecionada aqui, do texto que está selecionado, vai ser aplicada nesse estilo de título 1 aqui, quando a gente selecionar essa opção. Então, seleciona aqui, vai mudar aqui, né, a formatação, né, desse título 1 para corresponder à formatação que a gente selecionou aqui. Algumas coisas estão diferentes, tá? Por exemplo, aqui não está tudo maiúsculo, né? E pode ser que tenha algumas outras coisas, algumas outras diferenças, mas a gente pode fazer as configurações necessárias ainda através da modificação aqui desse estilo. Nós podemos ainda vir aqui em modificar e escolher, né, ajustar o que faltou aqui para deixar esse título, né, conforme o que a gente ajustar ali, o que a gente quer, né? Então a gente quer que todas as letras sejam maiúsculas, né? Que não estão a maiúsculo, a minúsculo. Então a gente vem aqui, ó, aqui onde está formatar, tem algumas opções aqui que não aparecem aqui, né? Aqui nessas opções a gente tem aqui, por exemplo, o alinhamento, né? Justificado para o título tem que ser esse mesmo, né? Algumas outras opções aqui de espaçamento entre linhas, de recuo, né? Mas para o título que a gente quer é o que? Deixar tudo maiúsculo ali. Então a gente vem aqui em fonte e seleciona a opção aqui todas em maiúsculo, tá? Para que tudo fique em maiúsculo. Depois que a gente aplicar aqui vai ficar tudo em maiúsculo.
E também é preciso aplicar a numeração aqui, que ela não está automática, tá? Então a gente vem aqui na numeração e muda ela para essa primeira opção aqui, né, com número e ponto, tá? Tem outras opções, mas as normas utilizam essa aqui, tá? As normas normalmente, né, se utiliza essa aqui. Dá OK. E basicamente é isso. Aqui temos a cor da fonte, tá? Mas ela é preta mesmo. Outra, a gente pode conferir, né, as opções de parágrafo, de tabulação aqui, por exemplo. Aqui em parágrafo mesmo, nós temos o deslocamento aqui. Não está 1,25 porque não é texto, né? É o título aqui. Esse espaçamento aqui ele é automático, tá? Que o Word insere aqui do texto em relação à numeração aqui, tá? Então não precisa mexer nessa parte. O espaçamento entre linhas também está certo, tá? Espaço antes e depois do parágrafo aqui está zerado, né? Não pode ter mesmo. O alinhamento justificado para os títulos também é justificado, tá? Porque caso os títulos sejam muito grandes, cheguem de uma margem até a outra e, aliás, ocupa mais de uma linha, né? Esse texto vai chegar de uma margem até a outra, né? Caso ele ocupe mais de uma linha. Dá OK aqui então. Tudo pronto, só salvar aqui e dar OK. Caso a gente queira que esse estilo para título 1 fique salvo para outros documentos que a gente for fazer depois, nós podemos selecionar essa opção aqui, novos documentos baseados nesse modelo, tá? Porque é onde a gente quer aplicar, né, esse estilo. Se a gente quer aplicar apenas nesse documento ou em outros documentos também. É interessante que a gente marque essa opção de novos documentos, porque a gente vai utilizar normalmente essa configuração para título 1, vai ser basicamente essa, né? Então a gente pode dar OK, vai mudar tudo ali para maiúsculas e vai ficar a numeração aqui. A numeração mudou para 2 aqui, porque aqui em cima, no sumário, esse título, sumário, ele é considerado um título 1 também, tá? Então é interessante a gente mudar esse título aqui do sumário, porque ele não é um título principal aqui, tá? O sumário ele é um título sem numeração. Ele é um título, né? Normalmente, claro, né? Só que ele não entra numeração nele. Ele também não deve entrar aqui no sumário, na paginação dele. Então a gente tem que aplicar um outro estilo, né? De texto aqui que seja um estilo que não entra no sumário aqui, né? Vou fazer, por exemplo, aqui atualizar sumário, né? O que vai acontecer? Ó, a palavra sumário ela vai entrar aqui no sumário com indicação da página. A gente não quer, né, que essa palavra sumário entre aqui. No sumário tem que começar, tem que estar escrito aqui somente, tem que estar indicado aqui, né, somente os elementos textuais e pós-textuais, tá? O que vem antes aqui, sumário, capa, não entra nada aqui no sumário. Então a gente tem que aplicar um estilo aqui, nesse título de sumário, que seja um estilo que não entre aqui. Um estilo normal, por exemplo, é um estilo que não entra. Ele é o mesmo estilo utilizado aqui no texto, tá? Só que aqui no texto a gente já fez modificações desse estilo normal aqui. Não é interessante a gente, por exemplo, colocar aqui, selecionar esse texto e colocar aqui para corresponder, né, normal a essa seleção, porque outras partes do trabalho que nós já configuramos, como por exemplo aqui, né, a capa e a folha de rosto, estão como normal também. Então se a gente aplicar esse estilo aqui, né, atualizar aqui para corresponder a essa parte, a capa e a folha de rosto vão pegar essa formatação do texto. A gente não quer isso, né? Mas a gente pode aplicar esse estilo normal aqui no sumário, por exemplo, clicando aqui no número 1, vindo aqui em normal, ele vai colocar, vai tirar a formatação, né, desse sumário. Ele vai colocar uma formatação que não entra aqui no próprio sumário, né? Não vai ser um título. Se a gente faz a formatação depois que formatação é certa para ele aqui, né, individualmente. Coloca aqui então centralizado, coloca a fonte Arial, tamanho 12, tá? E a gente coloca negrito e tudo maiúsculo, certo? Tudo maiúsculo, beleza? Essa é a formação do sumário, eu não falei antes ainda não. Podemos dar um Enter aqui só para separar. Essa palavra sumário aqui nós não precisamos mais, porque já temos aqui embaixo, né? E agora se a gente atualizar aqui o sumário, né, o índice inteiro aqui, ele vai ficar só a introdução, né, como o primeiro item aqui, né? Então tá aqui, introdução com aquela formatação ali, né? Beleza? Então, que mais que a gente que mais que é título principal aqui que a gente aplica essa formatação de título 1 aqui, né? Como eu já havia falado, né? Esse informática aqui, né? Ele é um título principal. Então a gente só basta selecionar aqui a palavra e vir aqui em título 1 e clicar aqui para aplicar esse estilo, né? Aqui no título principal.
né? Então já temos aqui formatadinho, né, esse título. Aí depois aqui embaixo temos software, já é um outro título, seria um título 2, né? Já não seria mais um título principal, porque está dentro de informática. Aí temos aqui hardware, também está dentro de informática. Teclado está dentro de hardware, é um outro subtítulo. Agropecuária pode ser considerado um título principal. Então selecionamos aqui e marcamos esse estilo de formatação, né? Botou um acento aqui no A, beleza? Assim, agora o que mais nós temos aqui? Agricultura faz parte da agropecuária, agricultura familiar faz parte da agricultura, tá? Só no exemplo aqui, tá, gente? É um exemplo de texto aqui que pode ser formatado dessa forma. Informática na agropecuária pode ser um outro título, né? Poderia se começar a falar de outra coisa aqui, né? E a conclusão é também considerado um título aqui numerado, tá bom? Em alguns trabalhos, né, dependendo da instituição, eu já vi que não se numera a conclusão, mas pela ABNT não consta que a conclusão não deva vir numerada, então ela vem numerada sim, tá? A bibliografia ela é um título especial, ela não vem numerada e vem centralizada, assim como o sumário, tá? Existem outros títulos que também não vêm numerados, vem dessa forma aqui, tá? É como se fosse um título principal, só que sem a numeração e centralizado, em vez de vir ali justificado ou alinhado à esquerda aqui, né? Então a bibliografia ela é um outro tipo de título diferente. A gente pode aplicar um estilo para ela, né? Por exemplo, esse estilo título aqui, ó, tá? Eu não falei, mas aqui se a gente vir aqui nesse botãozinho aqui com uma setinha para baixo, um traço em cima, né? Ele mostra mais opções aqui, tá? De estilos. A gente tem esse estilo título aqui, que não está configurado, né? Mas ele, a gente pode aplicar ele em títulos que não sejam título 1, ou 2, ou 3, ou 4, né? Pra que a gente tenha um estilo diferente de título aqui, tá? Mas primeiro vamos formatar esse título e depois aplicar esse estilo, né? Lá nesse estilo de título que já está pronto aqui. Então, com a palavra bibliografia aqui selecionada, a gente centraliza ela, coloca em negrito, né? E agora ela já está na sua formatação correta aqui. Então a gente vem aqui, né, no estilo de título, clica com o botão direito, vai em atualizar título para corresponder à seleção. E pronto, esse título aqui já vai estar correspondente a essa seleção aqui. Uma coisa que não aconteceu é que ela não ficou tudo em maiúsculo, né? Então a gente pode vir aqui em modificar, vir aqui em formatar, fonte, né, todas em maiúsculo, porque sempre vai ser todas em maiúsculo, né? Então o restante aqui está certo, né? Negrito, tamanho 12. Se tiver mais alguma modificação para fazer, né, em relação à fonte, parágrafo, tabulação, borda, né, outras configurações aqui, a gente pode fazer por aqui. Normalmente a gente modifica só isso aqui, ó, fonte, parágrafo e tabulação. O restante aqui pela ABNT não se mexe muito, tá? Aliás, numeração também se mexe, né? Numeração também se configura aqui, tá? Dá OK. E pronto, o título aqui já vai estar tudo em maiúsculo, tá? Negrito, centralizado, né? Se a gente quiser colocar mais um título centralizado, a gente poderia, por exemplo, se a gente tivesse anexos, né? Anexos, né? Esse anexos também é um título sem numeração, então a gente poderia vir aqui e colocar aqui anexos, né? E aí ter uma página separada para anexos aqui. Falando em página separada, uma coisa importante aqui, pela ABNT, esses títulos principais devem vir em páginas separadas dos outros do texto anterior, tá? Como assim? Ele deve se iniciar numa folha separada, tá? O início dele. Então, a gente tem aqui, por exemplo, lá do início do texto, né? Nós temos aqui introdução, aí aqui embaixo nós temos informática, né? Esse informática, ele não pode vir na mesma página que o título anterior aqui, ele deve vir na próxima, beleza? Então como que a gente faz isso? Nós inserimos uma quebra de página, né? Nós podemos vir aqui em layout, não, inserir, layout também tem. A gente tem layout aqui, quebras de página, ou a gente tem aqui inserir, também temos quebra de página aqui, tá? Quebra de página. Se você não... qualquer dos dois que você lembrar, né? Você pode utilizar aqui, quebra de página aqui, ele vai inserir a quebra aqui embaixo. Ficou essa linha anterior aqui, antes, né? A gente pode apertar delete no teclado para apagar da esquerda para a direita, né? Ele vai apagar e vai fazer o texto daqui subir para cima, né? Subir para cima. um neologismo, né? Neologismo, não falo. Mesma coisa, né? Nós fazemos para
os demais títulos aqui, né? Que em agropecuária é um título principal também, então nós temos que inserir uma quebra de página aqui para ele ir para a próxima página. Aí temos o que mais aqui? Informática na agropecuária, também é um título principal. Podemos apagar espaço aqui, inserir na quebra de página. Então delete para subir aqui, e a conclusão também, né? Tem que vir numa outra página separada. Então, os títulos principais pela ABNT, né? Eles devem vir em páginas separadas aqui, tá? Cada um iniciando numa nova página aqui, tá? Sem espaço antes, tá? Não pode ter uma linha antes aqui, tem que vir na primeira linha aqui os títulos principais, beleza? Então, tá bom. Configuramos os títulos principais, nós vimos aqui no nosso índice, né? E atualizar aqui o índice inteiro. Nós podemos ver que vão ser inseridos aqui, né? Cada um dos títulos principais aqui, né? Eles só não estão configurados aqui conforme a configuração aqui de baixo, mas depois nós ajustamos isso, tá? Então, continuando, a gente tem que agora configurar os títulos secundários aqui, né? Os títulos 2 aqui, né? Que seriam os títulos 2. Como que a gente faz isso? Bem, da mesma forma que fizemos para o título 1, né? Aplicando aqui um estilo a esse título, né? Esse subtítulo no caso, e depois colocando, né? Para que esse título 2 aqui corresponda, né? À formatação que nós aplicamos aqui. Então nós podemos primeiro configurar a formatação para esse subtítulo aqui, né? Para esse título 2, que no caso é a seguinte, ela é apenas a primeira letra em maiúscula, tá? Então nós vimos aqui, primeira letra da frase em maiúscula, tá? E negrito, tá? Além de ter uma numeração um nível abaixo, né? Ou acima, dependendo da perspectiva, da numeração que está aqui, né? Então aqui está a numeração número 2. E como isso aqui é o primeiro subtítulo dentro desse título aqui, a numeração desse subtítulo será 2.1, e aí colocamos um ponto depois do 1. Apertamos espaço e será configurada automaticamente essa numeração aqui para esse subtítulo, beleza? Então, nós temos que agora aplicar essa formatação aqui nesse título 2 aqui, né? Selecionando esse subtítulo, que é um título de nível 2, né? Um título 2. Vindo aqui no título 2, botão direito, atualizar título 2 para corresponder à seleção. E aí vai ficar configurado aqui esse título com essa formatação, né? Um título 2 com essa formatação aqui, com a pontuação com a numeração de nível 2 e com a formatação, né, negrito, com apenas a primeira letra em maiúsculo. Não tem mais nenhuma configuração para nós fazermos, mas se tiver nós podemos vir aqui em modificar e ajustar, né, conforme as necessidades aqui da formatação, mas basicamente a formatação é essa. Podemos então vir no próximo subtítulo aqui, que é hardware, né, que é um subtítulo da informática, né, no caso aqui, e aplicar a formatação do título 2, né, ele vai vir automaticamente aqui para 2.2, né, o primeiro era 2.1, o segundo 2.2. Tá? Dentro de hardware nós temos teclado, mas já é uma formatação, um título de nível 3, né? Esse teclado aqui seria um subtítulo de hardware, então teria que vir aqui um que 2.2.1, né? Seria um título de nível maior aqui, ou menor, dependendo da perspectiva. Mas vamos ver se não há algum outro título 2 aqui no texto para que a gente aplique, né, essa formatação aqui, aquele estilo. Então descendo aqui mais para baixo a gente tem agropecuária, e aqui dentro de agropecuária a gente tem agricultura, que é um subtítulo da agropecuária, né, um nível abaixo. Então é um título 2 aqui, então a gente vem aqui e aplica o título 2 e ele vai numerar automaticamente como 3.1 aqui, né? Como agropecuária é 3 e esse agricultura que é o primeiro subtítulo, ele vem com a numeração automática aqui como 3.1. Uma coisa que é possível perceber, né, é que o título aqui não ficou com a inicial em maiúscula, né, que seria necessária aqui para os subtítulos de nível 2, né. Eu não encontrei se é possível fazer essa modificação aqui na fonte, apesar de ter aqui para a gente escolher se a gente quer todas em maiúsculas, não tem a opção de deixar apenas a primeira letra em maiúscula aqui, pelo menos eu não encontrei. Então esse é um ajuste que deve ser feito manualmente aqui. Mas não é uma coisa tão complicada assim, né, comparado com o restante aqui. Agricultura familiar seria um subtítulo da agricultura, né, então seria de nível 3 também. Depois nós configuraremos essa parte, mas vamos ver aqui se tem mais algum outro título de nível 2
Informática na Agropecuária é nível 1, né? Título 1, conclusão também é título 1. E então não temos mais títulos 2 aqui, né? Não temos mais títulos de nível 2. Temos agora apenas títulos de nível 3, como agricultura familiar aqui e teclado, né? Que são tópicos que fazem parte já de subtópicos, né? Subtítulos que fazem parte de outros subtítulos, tá? Para esses títulos de nível 3, a formatação é basicamente a mesma do título 2, só que sem o negrito, tá? Então a formatação é a seguinte: primeira letra em maiúscula, com um nível a mais, né? No caso aqui 2.2.1 ponto, né? Não esqueçam desse último ponto aqui. Após cada número tem que vir um ponto. Dá espaço e a numeração vai ficar automática, né? Com esse subtítulo fazendo parte desse aqui. Hardware aqui também não ficou em maiúsculo, deve ficar em maiúsculo, tá? Então software aqui ficou. E assim por diante. Então aqui apenas não vem em negrito, tá? Nós podemos selecionar aqui e ajustar, né, atualizar o título 3 para corresponder a essa seleção aqui, tá? Vai ficar configurado aqui com 3 números, né, 1.1.1 e o restante ali com essa formatação Arial tamanho 12, né, e assim por diante. Temos então aqui embaixo na agricultura familiar, né, um outro título que pode ser considerado de nível 3, familiar aqui pode deixar em minúsculo, tá? Só a primeira aqui seria em maiúsculo. No restante é basicamente isso. É possível incluir mais níveis aqui, tá? Como título 4, título 5. O que mudaria aqui é que esses outros níveis de título teriam que ter uma formatação diferente dessas aqui. Então seria possível colocar uma formatação para o título 4, por exemplo, igual a essa para o título 3, só que itálico, por exemplo, né? Aliás, tinha que estar um nível a mais aqui também, né? Então a gente poderia colocar, deixa eu ver aqui, deixa eu desfazer aqui. Mas se eu colocasse aqui, deixa eu ver, um outro subtítulo aqui de nível 4. Vamos ver, subtítulo de nível 4, tá? Só como exemplo aqui, deixa eu descer para cá. Aí colocamos aqui 3.1.1.1, né? E aí outro ponto, dá espaço. Esse subtítulo faz parte daquele ali, né? Então enter aqui, isso aqui não vai usar. E a gente poderia colocar, por exemplo, itálico aqui, né? Uma formatação diferente das anteriores, tá? Cada nível aqui de título e de subtítulo tem que ter uma formatação diferente. A ABNT ela não padroniza, tá, essas formatações, só diz que tem que ser formatações diferentes. Normalmente se utiliza para os 3 primeiros níveis essas formatações aqui. Nível 1, né? Título 1, tudo em maiúsculo e negrito. Nível 2 aqui, título 2, a primeira letra em maiúsculo apenas e tudo em negrito. Nível 3 aqui, o título 3, primeira letra em maiúsculo e sem negrito, tá? Aí para o título 4, nível 5 aqui, são outras formatações diferentes. Uma pode ser itálico, outra pode ser sublinhado, mas normalmente é difícil chegar, né, em algum texto nesses níveis aqui de subtítulo 4, 5. Mas caso você chegue, utiliza-se uma formatação diferente, tá? Eu vou até aplicar aqui, mas eu não vou aplicar do nível 5 ali não, beleza? Então, a formatação para os títulos seria basicamente essa. Agora, vindo lá em cima, né, no nosso sumário, né, quando nós atualizarmos o sumário, vejam o que acontece. Né, clicando aqui dentro do sumário, vindo aqui em atualizar o índice inteiro, dando OK, ele vai incluir automaticamente aqui os títulos e subtítulos, né, com seus determinados níveis aqui, né, dentro do texto. Reparem que ele só incluiu até o nível 3 aqui, tá? Não incluiu o título nível 4 e nível 5. E na ABNT, se eu não me engano, só vai até o nível 3 mesmo. Mas caso seja necessário inserir outros níveis aqui, nível 4, nível 5, provavelmente seu orientador, a instituição, vai instituir isso, tá? Mas até onde eu vi, só deve aparecer mesmo até o nível 3 aqui. Quanto à formatação dos textos aqui, é indicado que seja a mesma formatação dos títulos aqui embaixo, tá? No entanto, aparentemente o Word não faz isso automaticamente, mas nós podemos modificar, né, essa formatação do sumário a partir daqui onde a gente insere ele em referências, sumário, aí temos aqui personalizar sumário. Vindo aqui a gente pode modificar tanto o nível do sumário, né, os subtítulos que vão aparecer aqui, né, no caso está no máximo nível 3 aqui, quanto a gente pode modificar as fontes através dessa opção aqui, modificar
E aí a gente modifica os níveis do sumário, a fonte de cada nível do sumário a partir desse sumário 1, 2, 3, 4 e assim por diante. No sumário 1 aqui, então, seriam os títulos de nível 1. Nós viemos aqui em modificar, ela está como fonte calibre tamanho 11, a gente modifica aqui para Arial, né, tamanho 12, né, negrito e a fonte aqui todas em maiúsculas, né? Damos OK. E o restante aqui já está dentro do que foi pedido. Então só dá OK aqui. Vamos para o sumário 2 agora. Modificar. Mudamos a fonte para Arial, tamanho 12. Sem negrito, né? Aliás, negrito e sem estar todas em maiúscula, tá? Aqui está aparecendo maiúscula, mas ela não está todas em maiúscula. Damos OK. Vai aparecer aqui, né? Primeira em maiúscula, a segunda não, né? As duas primeiras negrito. Essa terceira aqui, ela tem que estar também Arial, tamanho 12, né? E sem negrito, né? E sem maiúsculas também. Dá OK, vai ficar assim, tá? A numeração é automática, tá? Mas ele vai ficar dessa forma, ó. Título 1 negrito e maiúsculo, título 2 só negrito, sem maiúsculo, e título 3 sem negrito e sem todas maiúsculas. Damos OK. E ele vai fazer vai pedir aqui, né? Se quer substituir esse sumário, dá OK aqui, ele vai fazer a substituição com a formatação conforme o que estava aqui embaixo, né? A mesma formatação ali. Beleza, então quanto ao sumário, é basicamente isso, tá? Aliás, faltou incluir aqui as referências bibliográficas, né? Nós faltamos configurar os títulos da referência bibliográfica aqui, né? Nós até configuramos ele, mas ele não está como um título que aparece ali, né? No sumário em si, né? Nós precisamos então adicionar, né, esse estilo aqui de título, né? Cadê título que nós aplicamos aqui ao sumário? Significa que ele não está incluído, né? Primeiro eu vou descer essa bibliografia para uma próxima página, inserindo aqui uma quebra de página. A bibliografia vai vir para cá. Esses anexos também podem ir para a próxima página, né? Aqui, beleza? E agora a gente vem aqui em referências, no sumário, em personalizar, e nós vimos aqui em opções, tá? E aqui a gente tem onde a gente escolhe os níveis das opções que vão aparecer no sumário. Podemos ver aqui que o título 1 está com nível 1, título 2 nível 2, título 3 nível 3, o restante não está configurado. Aqui temos o estilo título aqui, né, que não tem nenhum nível configurado aqui. E ele é um título de nível 1, né? No sumário ele deve aparecer na mesma altura que esses títulos ali de nível 1. Então nós adicionamos aqui o número 1, tá? E aí damos OK. Ele já vai vir com a formatação, mesma formatação do título de nível 1 aqui, tá? E damos OK de novo. Substituir o sumário, clicamos em sim. E aí vai ficar incluído aqui os títulos sem numeração, né? Bibliografia e anexo. E a numeração aqui na frente, né? Mas com a numeração de página aqui, né? Inicial. Que é a outra coisa que nós temos que ver, né? Com relação ao sumário, né? A numeração de páginas, né? Como configurar a numeração de páginas. Bem, segundo a ABNT, a numeração de página deve ser feita da seguinte forma. A capa do trabalho não deve ser contada com numeração, ou seja, essa página de capa aqui, ela não é a página número 1. A página número 1 é a próxima, tá? A página que vem depois da capa, tá? Então, aqui na folha de rosto, por exemplo, seria onde começaria a contar a página número 1, depois o sumário a página número 2, depois a introdução a página número 3, né? E assim por diante. Só que no caso aqui a introdução está como página número 4. Por quê? Porque a capa está sendo contada, né, como a página número 1. Certo? Outra coisa é que a numeração, o número da página não deve aparecer nos elementos pré-textuais. Não deve aparecer no sumário, não deve aparecer na folha de rosto e qualquer outra página que tem aqui antes. A numeração deve aparecer apenas do texto, dos elementos textuais para frente, né? Que são os que vão aparecer no índice, né? No índice só vão aparecer os elementos textuais para frente, né? O texto e os elementos pós-textuais ali. Então, vamos primeiro inserir, vou explicar primeiro como que insere a numeração de página aqui, como fazer pelas normas da ABNT, e depois nós voltamos a essa questão de como fazer para aparecer ou não, né? Onde aparecer ou não as páginas, onde começar a contar ou não essas páginas, tá? Primeiramente,
como inserir, né, a numeração da página, né? A numeração, onde que ela deve vir, né? Aqui embaixo, do lado esquerdo, do lado direito, ou em cima, do lado esquerdo, do lado direito, né? Tem vários lugares onde pode ser inserida a numeração aqui, né? Bem, pela ABNT, a numeração da página deve vir aqui na página, na parte de cima do lado direito, tá? Né? Nesse lugar aqui, mais ou menos, tá? Não no número na parte de baixo, como acontece em alguns documentos, em livros, né? Por exemplo, às vezes vem aqui na parte de baixo, mas pelas normas da ABNT é aqui na parte de cima do lado direito. Para inserir a numeração, a gente tem que acessar o cabeçalho e o rodapé da página, tá? O cabeçalho e o rodapé do documento. Como que a gente faz isso? Existem basicamente duas formas de se fazer isso, tá? Uma delas é clicando duas vezes aqui nessa parte superior aqui da página, que é o cabeçalho, tá? A parte de cima. Ou aqui na parte de baixo, que é o rodapé da página, tá? Clicando duas vezes, ó. Clica uma vez, duas vezes rápido, tá? E vai abrir aqui o cabeçalho, tá? Da página aqui. E também vai abrir o rodapé aqui embaixo, tá? Tudo que for inserido nesse cabeçalho, no cabeçalho dessa página, vai ser inserido nas páginas seguintes, nas páginas anteriores, tá? Nessa vai ser inserido aqui. Se eu escrever cabeçalho aqui, cabeçalho, né? E eu sair aqui do cabeçalho, né? Clicando duas vezes fora aqui do cabeçalho, dentro do texto vai sair do cabeçalho e rodapé. Vai ser inserido lá, né? O que foi escrito. E vai sair lá da edição do cabeçalho do rodapé. E vai ser inserido em todas as páginas. Ó, tudo que é colocado no cabeçalho é inserido em todas as páginas. A mesma coisa para o rodapé, tá? Tudo que é inserido aqui no rodapé seria... Aliás, no rodapé não. No rodapé é diferente. Rodapé, né? Rodapé aqui não vai ser... Também é. Mesma coisa aqui por rodapé, né? O que foi inserido aqui no rodapé da página vai ser inserido no rodapé de todas as páginas aqui, né? A não ser que nós façamos algumas configurações aqui para que isso não aconteça, tá? Mas o que a gente quer inserir aqui no cabeçalho, né? No rodapé da nossa página aqui, né? Aliás, no cabeçalho tem que ser, né? É o número da página, né? Que quando a gente abre o cabeçalho e rodapé, abre-se algumas opções aqui de design, né? De ferramentas de cabeçalho e rodapé aqui que a gente pode configurar, tá? A outra forma de acessar o cabeçalho e rodapé, eu falei que tem duas, né? Uma é clicando duas vezes aqui, a outra é vindo aqui em inserir, e aí temos aqui cabeçalho e rodapé, tá? Cabeçalho aqui, rodapé aqui, tá? E a gente pode vir aqui então, por exemplo, cabeçalho em branco, tá? Clicar aqui, ele vai abrir uma opção aqui para digitar um cabeçalho aqui, mas a gente não precisa disso. Nós precisamos do que? Inserir um número de página, né? Então a gente pode vir aqui, número de página, e escolher se a gente quer no início da página, né? Aqui, do lado esquerdo, no meio ou do lado direito. Tem outros formatos aqui de numeração também, tá? Ou no fim da página, né? Na parte de baixo aqui, esquerdo, no meio, direito, né? Nas margens, tá? Várias opções aqui de inserção do número, mas o que a gente quer é no início da página, na parte de cima e do lado direito. Então nós selecionamos essa opção aqui. Ele vai inserir o número da página aqui, né? Iniciando aqui pelo número 1, né? 1 ali na primeira folha, 2, depois 3, depois 4, né? A formatação para esse número de página tem que ser o mesmo que para o texto, tá? Arial tamanho 12, tá bom? Então a gente coloca aqui Arial tamanho 12, não precisa de negrito nem mais nada. Basicamente isso. A numeração diferente do que a gente coloca no rodapé, ela é diferente, né? Para cada página, não vai ser igual, tá? Mas ela vai ser, no caso, sequencial aqui, né? Uma coisa que eu falei é que a página, a capa, né? A página da capa, ela não deve ser contada, né? A página número 1 não será aqui, né? No caso, a página número 1 seria basicamente aqui, né? E o que mais? Os números só começarão a aparecer a partir dos elementos textuais, né? Da introdução aqui para frente, né? Aqui para trás não é para aparecer número. Vai ser contado, né, a partir da folha de rosto aqui, né, a página número 1 na folha de rosto, a página número 2 no sumário. Só que não vai aparecer número aqui nessas duas páginas aqui, nos elementos pré-textuais. Então, o que a gente faz para a gente tirar essa numeração daqui e para a gente começar com o número 3 aqui, né, que nós não queremos o 4, que tem que ser a página 3 aqui, né.
porque a capa não conta como página 1. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, caso a gente não tenha inserida, a gente precisa inserir uma quebra de seção aqui do sumário para a parte de baixo. Por quê? Porque a gente quer inserir uma formatação diferente, né? Para as páginas dali para baixo, né? Vocês lembram que eu falei sobre as quebras de seções que servem para inserir formatações diferentes em partes do texto? Então a gente precisa de uma quebra de seção para que a gente consiga fazer uma formatação que tenha número aqui, né, da introdução para baixo e não tenha número aqui da introdução para cima. Então vou colocar aqui as marcas de parágrafo. Nós temos uma quebra de página aqui, né, mas a gente precisamos de uma quebra de seção. Então a gente vimos aqui em inserir, aí temos aqui, não, inserir não, layout, aí temos quebra, aí temos quebra de seção, próxima página. Clicamos aqui, ele vai inserir meio que uma quebra de página, né, mas será uma quebra de seção. Quando a gente faz isso, a quebra de seção que estava ali vem aqui para baixo, né, mas nós não precisamos mais dela. Então nós podemos colocar o cursor do mouse aqui no início dela e apertar a tecla Delete no teclado, que vai apagar essa quebra de seção. Aí nós apagamos aqui essas duas linhas que apareceu ali também, tá? E temos então aqui uma quebra de seção aqui, tá? A numeração continua igual, mas temos agora uma quebra de seção aqui. Agora o que nós precisamos fazer é o seguinte, eu vou tirar essas marcas de parágrafo aqui. Voltamos aqui para a numeração e aqui, ó, aqui nas opções, né, de ferramentas de cabeçalho e rodapé, está marcada essa opção vincular ao anterior. Está se referindo à seção anterior. Está dizendo o quê? Que essa numeração aqui, esse cabeçalho aqui, está vinculado à seção anterior, né, a essa seção aqui. O que nós temos que fazer é o quê? Desvincular, né, essas duas seções, aquela lá, desvincular dessa, para que as modificações que eu faça nessa seção de cima não aconteçam nessa seção de baixo. Então nós clicamos aqui em vincular ao anterior, vai desativar essa opção, tá? Agora essa seção aqui da introdução para baixo não está mais vinculada a essa seção aqui de cima. Então o que nós fizemos aqui em cima não vai acontecer aqui embaixo. Então o que nós queremos é o quê? Que não apareça número aqui, né? Então nós pegamos e apagamos esse número aqui. Podemos clicar aqui, né, depois do número, apertar backspace, né, 2 vezes aqui. Ele vai apagar esse número aqui e vai apagar os que tiver anterior aqui também, né? Porque eu separei em 2 seções, né? Daqui da introdução para cima e daqui da introdução para baixo. Da introdução para cima foi tudo apagado, né? Que eu apaguei aqui, né, nessa seção, foi apagado o restante. Agora daqui da introdução para baixo, né, continuou numerado, né? Não foi apagado os números. A outra coisa que nós precisamos é modificar esse número aqui para 3, né? Porque aqui não seria a página 4, seria a página 3 porque não contamos a capa. Então precisamos fazer uma modificação nessa numeração aqui. Como nós podemos fazer isso? Vindo aqui em número de página, e aí temos aqui formatar números de página. Clicando aqui, ele vai abrir algumas opções de modificação do número da página. Nós podemos vir aqui em iniciar em, tá? Tá em continuar da seção anterior. Nós não queremos que continue da seção anterior, nós queremos que inicie em outro número. Então clicamos em iniciar em, mudamos aqui para 3, damos OK. A numeração começará em 3 e continuará, né, seu ritmo aqui, 4, né, 5 e assim por diante, tá? E aí, o sumário aqui não está atualizado, né? A introdução ainda está com o número 4, mas se nós atualizarmos ele, vai voltar para o número 3 aqui, né? Vamos sair do cabeçalho e rodapé, clicando aqui ou clicando 2 vezes aqui na página, tá? Vou clicar aqui, fechar cabeçalho e rodapé. Vai sair do cabeçalho e rodapé, tá? A numeração não está mais aqui, mas está nas páginas abaixo. Agora nós precisamos atualizar o índice, né? Para que essa numeração aqui seja atualizada, né? Modificada. Podemos atualizar apenas os números da página, que foi só o que nós mudamos, né? Mas temos também a opção de atualizar o índice inteiro. Como nós não mexemos em outros títulos aqui, só atualizar os números já está bom. Então damos OK e pronto, a numeração aqui vai ser ajustada automaticamente aqui. Página 3, 4, 5, né? E assim por diante. E tudo automaticamente, né? Então isso aqui é uma forma bem interessante de se trabalhar, né? Bem fácil, né? O Word possibilita, né, essa facilidade da gente trabalhar com numeração de página e sumário aqui, né? Então é basicamente isso aqui, a questão dos títulos, do sumário e da numeração de páginas. O que mais faltou para a gente ver lá do que estava lá nos nossos conteúdos para ver na aula de hoje, né? Nós ainda precisamos ver a questão de citações dentro do texto e referências, né? Como que a gente faz as referências e as citações dentro do texto? Bem, as citações são o quê? São
são o que? Informações, né? Blocos de informações que você retirou de algum lugar, né? De alguma obra, de algum livro, de algum site, né? E que você precisa identificar qual foi o autor, né? Dessa obra, né? Quem que disse, né? Tal coisa, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Eu peguei aqui comigo um livro, né? De informática básica que eu tenho aqui. E eu acho interessante a gente ver primeiro essa parte das referências aqui, que é onde a gente referencia as obras que a gente utilizou no texto, né? Ou que a gente vai utilizar, beleza? Vamos supor que eu fosse utilizar esse livro aqui, de informática básica, aqui no texto, tá? As normas da BNT, elas estabelecem formas para se escrever, né, as referências, escrever de onde você tirou, né, as informações que você colocou no seu texto, tá? No caso de um livro, ela é dessa forma, ó. Primeiro, o último nome do autor, no caso aqui é Veloso, tá? E depois o restante do nome do cara na ordem que ele aparece, no caso aqui Fernando de Castro, tá? Depois eu vou colocar uma foto de qual livro que é aqui se eu encontrar, tá? Então é Fernando de Castro Veloso, tá? O nome do autor. Depois do nome do autor vem o nome da obra, o nome do livro, no caso aqui. Esse nome do livro, né, a identificação dele tem que vir em negrito. Tem que vir, aliás, destacado, né? Normalmente em negrito. Então, o nome do livro aqui é Informática. Aí, esse livro aqui, no caso, tem um subtítulo que é Conceitos Básicos. O subtítulo, ele vem sem negrito, tá? Conceitos básicos. Então, o título ele vem em negrito, o subtítulo ele não vem em negrito, tá? Vem normal. Mas a formatação é a mesma que para o texto aqui em cima, tá? Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento e tal. Aliás, quanto ao espaçamento tem uns detalhes ainda. Mas para um livro a formatação é dessa forma, tá? O primeiro nome, né? O primeiro nome da pessoa, aliás, o último sobrenome, né, da pessoa. Depois o nome e o nome do meio aqui. Aí depois o título da obra, subtítulo. Aí depois aqui pode vir a edição, tá? No caso aqui, 10ª edição. Então, por exemplo, aqui 10ª edição pode colocar como é que fala? Abreviatura, né? Ed. Se tiver volume, pode colocar também. Vou aqui, aí número de volume aqui. Nesse caso, esse livro não tem, tá? Aí depois vem o que? Vem o local onde foi o livro publicado, tá? No caso, a cidade. Aqui, no caso, ela tá Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro. Aí, 2 pontos. A editora do livro, que aqui no caso é Elsevier, tá? E depois o ano em que foi publicado, separado por vírgula aqui. No caso aqui tá 2017, tá? Então é uma referenciazinha básica aqui, tá? Posso ter esquecido de alguma coisa, mas acho que não. Mas normalmente as referências são dessa forma. A ABNT ela estabelece em algumas normas dela como que essas referências devem ser feitas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. NBR é uma dessas normas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Referências aqui. A NBR 6023, referências. Deixa eu abrir aqui o documento para mostrar para vocês como que ela estabelece que devem ser essas referências, como elas devem ser escritas, né, dependendo do tipo de documento que você está referenciando, né? Vamos ver aqui, tem um título aqui, ó, mostrando aqui vários tipos de documento para serem referenciados aqui, ó. Monografia, parte de monografia, correspondência, publicação periódica, coleção de periódica, artigo, né, evento, vários tipos de documentos que podem ser utilizados, né, em pesquisas e vão precisar ser referenciados. Então ele normatiza aqui como que devem ser essas referências, tá? Aqui é só um índice das palavras desconhecidas ali, mas aqui ele mostra que, por exemplo, a monografia, o último nome do autor, depois o nome do autor. Se tiver mais de um autor, ó, vem separado por ponto e vírgula. Aí o último nome do autor, depois o nome e o sobrenome, título em negrito, tá? A cidade onde foi publicado, a editora, se tiver, né, no caso de livros, tá? Aqui no caso um CD-ROM, aqui ele está colocando, mas aqui são vários exemplos de
para cada tipo de obra aqui, né, que você pode utilizar como referência para seus trabalhos, né, ele vem com um exemplo aqui, vem explicando como é que é e o exemplo, né, de como que se utiliza. Tem alguns documentos mais organizados de como fazer isso, tá? Depois eu vou publicar lá no Ava, tá? Alguns documentos que explicam como fazer essas referências, tá? De livro, de site, de artigo, tá? De artigo online, de artigo de revista, tá? Então, além de ter aqui na norma, existem alguns na internet a gente encontra, né? Como que fazer essas referências. É uma coisa muito fácil de ficar se lembrando, tá? Então, quando a gente precisa, normalmente a gente pesquisa na internet, eu pelo menos faço isso, tá? Mas alguns, como de livro, às vezes a gente até consegue lembrar, né? O último nome, depois vem um nome completo, né? Se tiver mais de um autor aqui, vem o último nome do segundo autor, depois o restante do nome dele. Se for mais de 3 autores, se coloca aqui et al, tá? Que significa e outros, por exemplo, se eu fosse um autor aqui, né? E vem aqui Silva, Lidiomar, Casteluber, e aí poderia vir aqui, acho que se fosse mais de 3 autores, et al aqui, et al significa e outros, tá? Tem outros autores ainda, mas só pelos primeiros aqui já consegue identificar, beleza? Então, supondo que eu tenha utilizado esse autor aqui no texto, né? Como que eu faria para dizer que eu utilizei esse autor aqui em específico, né? Aqui na parte de informática, por exemplo, lá no início, como esse aqui eu estou usando um livro de informática, né? A gente poderia colocar aqui, existem 3 tipos de citações, tá? Vamos começar por isso. Existem as citações diretas e as citações indiretas. As citações indiretas são aquelas que você não escreve exatamente as palavras que o autor utilizou. Você coloca com as suas próprias palavras o que o autor quis dizer, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O autor diz aqui: o hardware é o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída, a máquina, seus elementos físicos, carcaças, placas, fios, componentes em geral. Aí eu poderia colocar aqui na parte de hardware, né? Eu estou em hardware, né? Informática, software, hardware. Né? Tem que ser uma coisa coerente aqui, né? Poderia colocar aqui, conforme Veloso, tá? Veloso é o autor que eu utilizei lá, o ano 2017, tem que pôr dessa forma, tá? Quando é citação indireta, o nome do autor vem em letras minúsculas, tá? Só a inicial, que é maiúscula, né? E o ano entre parênteses aqui. Aí você coloca, conforme Veloso. Aí você pode colocar aqui, o hardware de um computador se trata da parte física, né, do mesmo, né, algo assim, tá? Você não utilizou as palavras que o autor utilizou, você fez a sua interpretação e colocou no texto. Isso é uma citação indireta, tá? E ela é escrita dessa forma, tá? Nome do autor em minúsculo, tá? Só a primeira em maiúsculo, tá? Sem caixa alta, né? Sem ser tudo em maiúsculo. E entre parênteses aqui, o ano. Uma citação direta seria parecido, só que com as aspas indicando o que a fala do autor, tá? Aliás, tem outra forma de fazer a citação indireta também, que é a seguinte. Eu poderia colocar aqui, o hardware de um computador, se trata da parte física do mesmo, né? E aí, entre parênteses aqui, eu colocar aqui, Veloso 2017. Ainda é uma citação indireta aqui, tá? Eu acabei me confundindo. Mas é uma outra forma de representar aqui, tá? Entre parênteses, com o nome do autor tudo em maiúsculo, vírgula, o ano. Tudo os dois entre parênteses aqui, o nome do autor e o ano, tá? É uma outra forma de fazer citação indireta aqui, no caso, né? Você utilizar as suas palavras para dizer o que o autor disse, sem ser uma cópia do que o autor disse. Agora, a citação direta é quando você usa as mesmas palavras do autor, exatamente do jeito que ele colocou, tá? E tem que ser, tá? Quando a citação é direta,
tem que ser exatamente da forma que o cara escreveu. Se tiver algum erro de ortografia lá, o erro de ortografia vai junto, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu posso colocar aqui, conforme Veloso, né? Veloso, opa, tudo minúsculo. Se você for falar o nome do autor no texto, né? Aí, assim, é em minúsculo aqui, do jeito que eu coloquei aqui. Veloso 2017, né? Aí eu vou falar uma coisa exatamente como ele colocou no texto aqui. Então eu uso aspas, tá? Começa com aspas para dizer que é uma coisa que o autor disse. Um sistema de computador é integrado pelo hardware e pelo software, tá? Fecha aspas aqui quando terminar de falar o que o autor disse, tá? Poderia ser escrito dessa forma, ou então poderia ser escrito da mesma forma que ali, com o nome do autor depois do que foi falado, né? E com um ano, o nome do autor e o ano, né? Entre parênteses depois da citação. Deixa eu ver como é que poderia se colocar isso aqui num contexto. Sem falar o nome do autor no texto, né? Deixa eu ver. Se tratando de um computador, aí a gente coloca um sistema, não, poderia ser, eu tava ficar redundante aqui, mas mais ou menos isso. É integrado pelo hardware e pelo software, né? E aí a gente coloca aqui no final quem foi que disse isso, né? Veloso e o ano, né, em que foi publicado, né? Lembrando que esse autor aqui tem que estar presente aqui nas referências, beleza? Ele tem que estar aparecendo aqui, tá? Você não pode citar em um texto científico, um texto acadêmico, um autor que não tenha estado presente aqui no texto, tá? Você não pode colocar referências aqui que você não usou no texto, e você não pode deixar de colocar referências que você usou no texto, tá? Então, se você colocou Veloso aqui, ele tem que estar lá na referência. Se você pôs ele na referência, ele tem que estar no texto, entendeu? Beleza? Então, são duas formas de se fazer citação indireta e direta, né? Uma com o nome do autor do texto dentro do texto e outra com o nome do autor do texto fora do texto aqui, né? Só no final para dizer que foi ele que falou isso, né? Mas complementando aqui o que você estava dizendo, tá? Existe uma outra citação que é uma citação quando ela tem mais de 3 linhas, tá? Mas eu não vou utilizar um texto aqui não vou escrever um texto aqui do negócio que ficar muito grande, né? Mas vamos dizer que aqui embaixo, isso aqui, vamos dizer que isso aqui fosse uma citação, tá? Uma citação aqui do livro do Veloso. E ela tem mais de 3 linhas, né? Tá vendo que tem mais de 3 linhas? Essa citação com mais de 3 linhas, né? No caso para citações diretas, tá? Essa aqui foi entre parênteses aqui. Com mais de 3 linhas ela é diferente, tá? Ela não vai entre aspas aqui, desculpa, falei parênteses e aspas. Ela não vai entre aspas aqui quando é mais de 3 linhas. Quando é mais de 3 linhas você tem que fazer o seguinte. A citação tem que vir com a fonte tamanho 10, tá? Menor. 10 ou 11, vai depender do que a instituição pedir, mas no IF normalmente é 10, tá? Sem o recuo inicial aqui, sem esse recuo de 1,25 aqui no início, e tem que estar com o recuo do parágrafo inteiro, tá? Não tem o recuo inicial da primeira linha, mas tem o recuo do parágrafo inteiro de 4 centímetros aqui, tá? Então a gente puxa aqui esse indicador aqui de baixo, né, que é o do recuo do parágrafo inteiro até o 4 aqui, tá? Beleza? Então, para citações diretas, tá? Igualzinho o que estava no texto que você retirou, igualzinho que você pegou na fonte, né? No livro, no site, com mais de 3 linhas fonte Arial tamanho 10, espaçamento, que eu esqueci de falar, que o espaçamento tem que ser simples, tá? De 1.0 aqui, tá? E com recuo de 4 centímetros aqui, né? A partir da margem esquerda aqui, né? Então tem que ficar mais ou menos dessa forma. O nome do autor deve vir, né, da mesma forma que nos anteriores aqui, né, entre parênteses aqui no final, né, Veloso, junto com o ano. E eu esqueci de falar, tá? Mas entre parênteses você também precisa colocar, né, depois do ano, a página da onde foi tirado o texto, tá? Nas citações diretas, tá?
Eu tirei essa citação aqui da página de cima da página 10, né? Mas vamos dizer que essa outra citação de baixo eu tirei de uma página, sei lá, 52 aqui, tá? Então eu deixarei dessa forma. Veloso 2017, página 52, outro ponto aqui, tá? Nesse caso da citação com mais de 3 linhas, não vai aspas, tá? Nem no início nem no fim. Também não vai o espaçamento aqui, como eu havia falado, né? É dessa forma aqui que ela tem que ficar, tá? E com o espaçamento entre linhas de 1 ali, né? Espaçamento simples, a gente fala. Aqui faltou também página 10, aqui no caso foi de onde eu tirei. Nesse caso aqui também, página 10, porque é citação direta, né? Entre aspas aqui, citação direta com menos de 3 linhas, né? Vai dessa forma, com o número da página depois do ano, tá? No caso das citações indiretas, né? Como essa aqui e essa aqui, não é necessário vir o número da página, não é obrigatório, mas caso queira colocar, também não tem problema, tá? Lembrando que essa questão das aspas, de como fazer, né? Essas citações aqui, são coisas que vocês vão rever no semestre que vem, tá? O que eu querer mostrar aqui mesmo é a prática de como realizar, né, essa formatação aqui, principalmente essa aqui, né, que ela inclui esses recuos do parágrafo, né, requerem o tamanho da fonte aqui que tem que ser diferente, como mudar, né, esse tamanho da fonte, como utilizar as ferramentas do Word, né, para fazer essas alterações aqui, tá bom? Agora, como que deve vir o título, aliás, o autor, o ano, a página, esse tipo de coisa que vocês provavelmente vão rever, né, na aula de metodologia, não lembro o nome da aula, mas é uma aula de pesquisa científica, né, que vocês vão ter no próximo semestre aí, né, uma disciplina do próximo semestre. Da mesma forma que aqui na parte de cima, tá, o nome do autor poderia vir aqui em cima, tá? Antes da citação, tá? Por exemplo, conforme Veloso, tá? E como o nome do autor está fazendo parte do texto, ele vem em letras minúsculas. Só vem em letras maiúsculas quando ele está dentro do parênteses aqui, quando ele não aparece no texto. Poderia pôr 2 pontos aqui. E aí aqui você não precisaria pôr o nome do autor de novo, tá? Só o ano e a página, tá? Conforme Veloso, a citação, ano, página, beleza? Então, dessa forma que se faz a citação e dessa forma que se formata as citações, beleza? Esses 3 tipos de citações, né? Citação indireta, a citação direta com apenas uma linha, né? Aliás, com menos de 3 linhas, e a citação direta com mais de 3 linhas, né? Essa com mais de 3 linhas é a mais diferente aqui. De forma que na próxima linha, né? Na linha de baixo aqui, quebra de página, eu vou deixar ela por baixo. Continuaria o texto aqui, tá, com o espaçamento aqui de 1,5, tá? Ele já deve estar configurado para 1,5, mas o texto continuaria aqui, né? Dá um parágrafo aqui, continuação do texto, né? Opa, esse parágrafo aqui ficou menor, né? Dá um outro tab aqui. O Word já não ajustou automaticamente para 1,5, mas caso ele não ajuste, vocês façam esse ajuste ou dê mais um tab, né? No caso que eu dei um tab, ele não foi para 1,25. Dá outro tab, no caso que ele foi. Então, deixa assim, tá? Então, o texto continuaria, né? Aí na frente, normalmente, tá bom? Deixa eu mandar isso aqui lá para cima, só para dizer que é continuação aqui, beleza? Tá com espaço depois isso aqui? Remover espaço depois. Por que esse negócio pôs um espaço depois? Bem, pelas normas é isso aqui, tá bom? Aliás, isso aqui tem que estar justificado. Pronto. Não sei porque ele perdeu a formatação. Que estranho. Mas tá bom, é só para aplicá-la de novo, né? Continuando então. Bem, uma outra coisa que falta eu falar aqui é quanto à bibliografia, tá? Aqui na bibliografia, o espaçamento entre linhas dela, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui. Tem mais algumas referências aqui. As referências a mais, vou copiar elas e colar aqui só para eu exemplificar, tá? Colocar aqui a colagem com o texto padrão aqui, né? Igual já tá. As referências aqui elas têm que estar justificadas, tá? Também com os títulos aqui, né? Em negrito, né? No caso aqui será esse aqui. 2 pontos aqui também.
Esse aqui é um exemplo de referência de site, tá? Esse aqui vai aqui. Beleza, mais ou menos isso aqui, tá? E o que eu quero falar sobre o espaçamento, né, nas referências, é que esse espaçamento ele tem que ser simples, tem que ser um espaçamento de um ponto, tá? Entre as linhas, tá? Aqui da própria referência. Já entre uma referência e outra, deve haver um espaçamento para poder separá-las, né? Esse espaçamento pode ser utilizado, esse espaçamento aqui após o parágrafo, tá? Que ele vai ser um espaçamento de 6 pontos aqui, tá? Que já dá uma separação entre um parágrafo e outro aqui, tá bom? Aliás, entre uma referência e outra, né? Bibliografia ou referências bibliográficas, né? Tem que ser, na verdade, tem que ser referências bibliográficas aqui, tá? Referências bibliográficas. Bibliografia é outra coisa. Referências bibliográficas são as obras que você utilizou no texto, tá? Bibliografia são outras obras recomendadas, tá? Mas que você não necessariamente utilizou no texto. Então, para os trabalhos acadêmicos, tá? Trabalhos científicos, tem que ser referências bibliográficas esse título aqui, tá bom? Aqui em anexos, poderia, por exemplo, ir anexo 1, né? Depois anexo 2, anexo 3, e aí viriam, ou apêndice, né? Apêndice 1, apêndice 2, seriam outros documentos, né? Que complementam, né, o trabalho aqui, mas que eles não vêm no corpo do trabalho, né? Um questionário em branco, por exemplo, que você às vezes utilizou, né? Eu já expliquei mais ou menos, né, como que é essa questão dos anexos, mas nesse caso aqui eu não vou me aprofundar nisso não, tá bom? Nisso, inclusive, em muitas outras coisas, né? O nosso curso não é tão extenso que permita a gente nos aprofundar tanto, né, em tudo que é possível, né, se estudar, né, dentro do Word, dentro das referências bibliográficas, né, a gente consegue estudar meio que o básico assim, e que seja possível, né, deixar que a gente faça, né, um trabalho bom aqui, né, um trabalho dentro dessas normas aí, né, pelo menos o mínimo possível aí, né. Então a gente vai estudar até aqui, tá? Até essa parte, que são os mais importantes aqui que a gente precisa para um trabalho acadêmico, que basicamente é isso, quanto à formatação, pelo menos, né? Como fazer uma capa, né? Como fazer uma folha de rosto, tá? Com descrição do trabalho aqui, como fazer um sumário, tá? Sumário aí, a formatação aqui, como numerar as páginas, né? Que tem relação com o sumário. Como a gente aplicar estilos aqui nos títulos, nos subtítulos, para que a gente possa preencher o nosso sumário aqui, né? Que até precisa ser atualizado aqui. Vamos atualizar ele. Beleza? E também a formatação do texto, das citações, né? Principalmente a citação direta com mais de 3 linhas, né? Que tem esse recuo, esse tamanho de fonte especial. Mas tem outras coisas como notas de rodapé que não são coisas que se utilizam em todos os trabalhos, tá? Mas se um dia vocês acabarem precisando, vocês provavelmente vão ter que pesquisar essa parte. Ou caso ainda tenham contato comigo, também podem me procurar que eu ajudo, tá? Ou então outros professores, né? Mas caso surjam dúvidas também, né? Muitas vezes a gente tem que acabar usando a internet, pesquisar, usando livros, né? Existem livros de metodologia que auxiliam bastante, principalmente quanto a essa parte de citações, de referências, mas quanto o meu intuito com essas aulas, né? De Word, de Word principalmente, né? Mas das normas da ABNT também é explicar como utilizar as ferramentas, né? Para que depois, quando vocês pesquisem as normas, né? Vocês vão ter que pesquisar, porque eu acabo tendo que pesquisar também, nem que seja com um professor, na internet ou em algum livro. Vocês saibam utilizar as ferramentas do Word para aplicar, né, o que vocês lerem nas normas, beleza? Eu dei uma visão geral aqui das normas, de como fazer cada coisa, né? Como que elas devem ser colocadas, né? E o trabalho ele fica bonito, né? Tipo, normatizado assim dentro das normas. Eu acho muito bonito os trabalhos, eles bem formatados assim desse jeito, sabe? Algumas coisas a gente deixa passar,
Mas conforme vai surgindo as necessidades da gente, a gente vai procurando, né, nos atualizando. E aí o importante é você saber, né, como utilizar, né, essas ferramentas aqui, tá? Então, às vezes, se você, por exemplo, para título de trabalho, se você, numa instituição que vocês forem estudar, não sei, um mestrado, alguma coisa mais para frente, né, ou outra graduação, e se é que a fonte tem que ser tamanho 14, o importante é vocês saberem mudar o tamanho da fonte aqui, dos títulos, né, para 14, por exemplo, né? Pelas normas da BNT é 12, mas se alguma instituição pedir 14, algum lugar pedir 14, vocês vão saber mudar o tamanho da fonte, vocês vão saber mudar o alinhamento do texto, né, aqui centralizado, alinhado à esquerda, justificado, e assim por diante, né? Então, o mais importante aqui das nossas aulas de informática é como saber fazer as coisas. As normas não são coisas que a gente fica decorando, é coisa que quando a gente precisa, a gente busca, né, e se atualiza. Algumas coisas a gente lembra, né, a gente acaba decorando, mas outras coisas, muitas coisas a gente não vai ficar lembrando, né, decorando, né? A gente vai precisar rever, né, a gente vai precisar repesquisar e nos atualizar, né, quando a gente precisar dessa coisa, até porque são muitos detalhes, especificações, né? Uma coisa interessante que eu acho interessante se fazer é quando você configurar esses estilos aqui, tá? Por exemplo, o estilo de título 2 aqui em modificar, você selecionar aqui para que esse estilo seja aplicado a novos documentos baseado nesse modelo, tá? Qual modelo? Modelo de página em branco, que é o modelo que a gente está usando, tá? Aqui em arquivo, ó, a gente tem aqui, esses aqui são modelos, né? Modelos. Aí o que a gente utilizou é o que? Documento de texto em branco, né? Aí você salvar, né, esse estilo para novos documentos baseados naquele documento em branco. Porque daí quando você iniciar um novo documento em branco, esse estilo já vai estar configurado dentro das normas da BNT. Então é só você aplicar ele, você não vai precisar reconfigurar tudo isso de novo. Entende? Inclusive eu criei um modelo aqui de ABNT, ó, que quando eu clico nele, o que acontece? Eu configurei todos os estilos, toda a fonte do texto de texto normal para que fique já com Arial, tamanho 12, né, justificado, tudo aqui, né? Então, se eu preciso, por exemplo, fazer uma capa, né? Não, a capa é muito complexo, mas se eu preciso aqui, por exemplo, introdução, né? Ele já vem com a fonte, ó, Arial, tamanho 12 já, ó, introdução, né? E eu quero colocar o título, ó, vem aqui título 1, pronto, já foi inserido. Aliás, ele não está configurado o recuo aqui, tem que mexer nisso, tá? Diminuir o recuo, não, já está certo o recuo. Mas então, é possível a gente criar modelos aqui no Word também que já vem com todos esses estilos aqui configurados para o nosso uso, né? Conforme a gente precisa. Mas eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Caso alguém queira saber mais sobre isso ou queira um modelo de documento dentro das normas da BNT, depois eu posso passar. Mas eu só estou querendo mostrar para vocês que essa questão dos modelos aqui, que é interessante você salvar, né, os estilos aqui que você configurar para outros documentos, né, novos documentos baseados nesse modelo que você utilizou aqui, para que quando você inicie um novo arquivo, né, já venha configurado esses estilos aqui pelo menos. Bom, então, mas no geral, gente, era isso aqui então que a gente tinha que ver com relação às normas da ABNT. Agora, normalmente, como atividade, eu passaria uma pesquisa para vocês, né, utilizando a internet, né, e tal, mas se fosse lá no IFRO, né, onde todo mundo teria acesso aos computadores e tudo. Mas como nós estamos nessas aulas à distância, nessas aulas remotas, né, nessa quarentena, e eu acho que é um pouco complicado para algumas pessoas fazerem um tipo de pesquisa e toda essa formatação aí, eu vou passar uma atividade onde vocês, onde já vou deixar um texto pronto, tá, no caso esse aqui, tá, que eu já tinha mostrado aqui, um textinho meio grande, tá? Já um texto pronto, já de um autor já de um texto que eu peguei da internet, tá? Então ele tem um autor específico aqui, mas é um texto totalmente sem formatação, tá? Inclusive aqui tem um espaço para capa,
para a folha de rosto, para o sumário, e aí vem aqui o texto, tá? Em seguida, tá? Com inclusive as referências aqui no final, tá? Eu vou pedir para que vocês formatem esse texto aqui dentro das normas da ABNT conforme que eu passei nessa aula e na aula passada, tá bom? Aqui em azul eu deixei essa citação aqui em outra cor, azul, porque ela é uma citação direta com mais de 3 linhas, tá? Então vocês tenham consciência que essa citação aqui ela é uma citação direta com mais de 3 linhas, então vocês vão aplicar aqui a fonte tamanho 10, Arial, né? E aquele recuo de 4 centímetros aqui, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Que esse texto aqui em azul é uma citação direta com mais de 3 linhas. Então, apliquem a formatação referente a isso, tá? O espaço entre linhas aqui também é simples, né? De 1 centímetro aqui, né? Normalmente. Como é que estava antes? Estava assim. Beleza. E no restante aqui, então, vocês vão fazer isso, tá? Os títulos, os títulos principais estão com um número só, tá? 3, 4. Aí tem os títulos secundários aqui com 4.1, né? 4.2, só que tá sem o outro ponto aqui, né? Vocês vão ter que colocar, porque é importante, tá? E aí, formatar todo o texto aqui em Arial, tá? Tamanho 12, toda a formatação dentro das normas da ABNT. Vocês podem me procurar, eu vou deixar o prazo para essa atividade inicialmente até a semana que vem, tá? Inicialmente até a segunda que vem, mas caso vocês precisem de mais prazo, eu posso dar mais uma semana, porque na semana que vem eu já vou começar um novo conteúdo, tá? Mesmo assim, essa atividade aqui eu vou deixá-la mais tempo para vocês poderem fazer ela, porque ela é uma atividade que exige um pouquinho mais. Não tanto, né? Mas exige um pouquinho mais. Semana que vem eu já vou começar com PowerPoint, tá? Um outro software de escritório lá, né? Para apresentações, porque nós não temos tantas aulas assim, né, até o final desse bimestre. Ainda tem que passar o PowerPoint e o Excel, né? E são aulas que exigem um pouquinho mais aí. Eu tenho que passar as atividades referentes a esses conteúdos também para que eu possa avaliar vocês, né? Então, sabendo disso, talvez semana que vem eu possa deixar aula para vocês fazerem essa atividade, dependendo de quantas aulas ainda tivermos, né? Eu vou ter que avaliar certinho, mas inicialmente seria até semana que vem essa aula aqui, tá? Podendo eu talvez deixar a aula da semana que vem para vocês completarem, tá? Com o meu auxílio. Ou então dar uma semana a mais aí para que vocês possam concluir, tá? Que não é uma coisa tão fácil assim, mas também não é tão difícil, tá? Seguindo as aulas que eu passei, né? As 2 aulas que nós viemos acompanhando, né? Sobre as normas da ABNT, é possível realizá-la. Eu também vou deixar documentos no Ava, tá? Com as normas da ABNT que vocês devem seguir, tá? Beleza? Então, o valor dessa atividade eu ainda não estabeleci, mas vai ser entre 30 ou 40 pontos. Provavelmente vai ser 30 pontos, porque eu preciso, né, distribuir a pontuação entre os conteúdos de PowerPoint e Excel também. E talvez a gente tenha uma aula referente a sábado letivo e eu vou ter que colocar uma atividade valendo 20 pontos nela, que são 20% da média bimestral. Mas vamos combinar aqui de ser 30 pontos, né? Que eu acredito que é suficiente, é ponto suficiente. É a nossa primeira atividade, né, do segundo bimestre, né? Primeiro bimestre nós terminamos com aquelas 2 atividades de formatação do Word. Então essa aqui é a primeira atividade do segundo bimestre. Beleza? Então ficamos por aqui então na aula de hoje. Obrigado por terem assistido a aula até aqui e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado mesmo.